Pessoal que está no YouTube já me assistindo, como é que vocês estão? Ficou uma sombra atrás de mim aqui no YouTube, né? Coloquei um móvel ali para ficar mais bonitinho, para tapar a tomada, para o pessoal do Instagram não ver a tomada. E eu caguei aí o YouTube, porque daí no YouTube fica uma sombra, né? Fica uma sombra ali. Mas tudo bem, não dá pra agradar todo mundo, né? Vai ficar com a sombra mesmo, é isso aí. Não vamos se apegar a detalhes, né? Boa noite, viajantes da madrugada. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui do canal Projeção da Consciência. Estamos ao vivo aqui no YouTube, estamos ao vivo também agora no Instagram. Após 2 semanas, né, basicamente umas férias, eu tirei de lives aí, uma mini férias. Esperei o carnaval passar, segurei mais um pouquinho e estamos de volta. Por enquanto as lives permanecerão às quintas-feiras, tá? Quando der certo, quando eu puder, farei 2 vezes por semana, mas não vou fazer esse arcar, né, me comprometer de dizer isso para vocês, porque tá bem corrido ultimamente, graças a Deus, então, por enquanto, vamos manter a quinta-feira, tá? O pessoal mandou perguntas, então, aqui pra live. Hoje a live é livre, então eu vou responder vocês, tirar a dúvida do pessoal. O pessoal mandou perguntas ali na caixinha que eu botei nos stories, pessoal do Instagram, pessoal do YouTube eu botei no post. Eu acho que nem teve pergunta no post hoje. Até vou olhar aqui só para confirmar. Vou dar preferência para essas pessoas que mandaram as perguntas na caixinha e no post do YouTube. E aí, se a gente tiver tempo aí, né? Se der tempo, eu vou respondendo vocês aí do chat. Como de costume, né, gente? Então, deixa eu ver. Não teve nenhuma pergunta no YouTube, então... Beleza. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Temos... Não são muitas, tá? Então, para quem tá no chat... É bom, né? Temos poucas perguntas. Vamos lá. Normalmente as dúvidas que o pessoal manda sempre é dúvida de mais pessoas, então fiquem atentos aí às perguntas. Tudo certo com o áudio aí, pessoal do YouTube? Tudo certinho? Não se esqueçam de se inscrever no canal, de compartilhar a live, comentar a live. Curtam pelo menos, tá, pessoal? Para poder entregar para mais pessoas. Deixa eu ver aqui, ó. Bom. Boa noite, Natália. Boa noite, João. Obrigada, João. Que bom que meu conteúdo está ajudando vocês. Esse é o intuito, né? Essa é a missão. Me ajudar, né? Fazendo isso e ajudando os outros e também poder ajudar vocês. É uma troca, né? Que a gente que ajuda, atende, enfim, seja terapeuta ou trabalha com a internet com esses assuntos, a gente também evolui, né? Ajudando, a gente aprende junto. Cada caso que eu pego, principalmente nos meus atendimentos de mentoria, é cada vez um aprendizado maior, né? Ok. Eu vou começar falando algo polêmico. Aproveitar que a pessoa está aqui me assistindo. Eu já falei com ela pela caixinha de perguntas, já respondi, mas eu vou entrar nesse assunto porque é algo que muitas pessoas podem ter dúvidas e é necessário a gente falar sobre isso.
Esses dias uma seguidora minha, ela me mandou uma pergunta na caixinha de perguntas, dizendo assim: Paty, vou começar a trabalhar na casa espírita. O que eu devo fazer? Ou tem algum conselho para me dar? E eu dei um conselho, eu fui super sincera. Eu falei para ela o seguinte: tudo bem, se é o que você quer fazer, é algo que vai te trazer vai trazer um crescimento, enfim, se vai te agregar na vida algo, ótimo, né? Normalmente a gente passa por locais assim quando a gente está despertando, a gente tem a mediunidade aí aflorando, a gente busca esses locais, né? E é importante para a caminhada das pessoas isso, tá? Mas eu fui sincera com ela, eu disse o seguinte: olha, para a gente poder atender em casa espírita ou atender em terreiro, de umbanda, casa espiritualista, seja qual for, até quem não trabalha em casa, fora, mas atende como eu, assim, é uma terapeuta, atende no reiki, atende, seja qual for o trabalho, mas que é ligado à espiritualidade, está ligado no despertar das pessoas, na elevação de frequência da pessoa, em deixar a pessoa sair das obsessões, né, e começar a melhorar. Tu tem que, para te trabalhar com isso, tu tem que ter um certo equilíbrio emocional. Tu tem que estar mais ou menos bem, mais para bem do que para mal. Porque se tu tá com a tua vida um caos, tu tá brigando dentro de casa, sente raiva com frequência, se irrita com facilidade, explode com facilidade, tem mágoa com a mãe, né? Briga com a mãe, ou brigou com a mãe, tá de mal com a mãe, tá de mal com o pai, tem mágoa, né? Ou seja, todas essas situações que eu falei aqui, esses exemplos que eu dei pra vocês agora, normalmente a pessoa que tem essas situações na vida dela, no dia a dia dela, ela não tá vibrando em boa frequência, ela tem um padrão vibratório baixo ou médio ali, tá? Provavelmente tem chakra em desequilíbrio, campo em desequilíbrio, chakra em desequilíbrio é campo aberto, né? Campo vulnerável, não é campo, o campo não tá forte, não tá fortalecido, não tá tá vulnerável. Se a pessoa tá com a vida assim e vai para dentro de um local ou atender em casa, tá? Mas no caso dela, ela ia para dentro de um centro espírita, a pessoa ela vai ser desafiada. Porque quando a gente começa a trabalhar com a espiritualidade, a gente chama a atenção do astral. Tá? Os seres que trabalham para não deixar a humanidade evoluir, eles têm como foco essas pessoas que estão tentando fazer as pessoas melhorarem. Então, para te poder ajudar alguém dentro de uma casa espiritualista ou atender em casa, como eu faço, né? Atender as pessoas à distância, mas no ramo da espiritualidade, tu tem que estar pelo menos bem. Mais para bem do que para mal, tem que ter as questões, aquelas mais pesadas, mais resolvidas, tem que ter um certo equilíbrio, porque a obsessão ela vai vir, de uma forma ou outra. Não pensem que porque vocês estão trabalhando dentro de locais assim, que vocês estão blindados na vida de vocês, tá? Muito pelo contrário, vocês vão ter que ter muito mais vigilância, vocês vão ter que ter muito mais inteligência emocional para lidar, porque os desafios vão aparecer, tá? Por que vocês acham que tem tanta casa espírita que fecha, terreiro que fecha, casa espiritualista que fecha, médium que começa a atender na espiritualidade e desiste de atender, não quer mais, não consegue seguir em frente? Por que vocês acham que acontece isso? Porque a obsessão ela tá presente, ela não vai deixar de existir, porque é por frequência, é frequência. Se a pessoa ela tá vibrando na frequência que a dimensão lá vibra, ela vai estar visível, ela vai estar sendo vista por eles, vai estar acessível, entende? Então ela vai continuar sendo acessível, não vai mudar. Então se vocês querem trabalhar nesses locais, é claro, gente, pelo amor de Deus, é claro que fazer isso e trabalhar nesse local, né, ou em outro, vai ser bom para ti. Vai ser bom para vocês, com certeza vai acrescentar na vida de vocês, com certeza no jeito de você ser, pelo menos é o intuito, né? É melhorar, tá? Só que vocês vão ter que fazer a parte de vocês também. Não pense que eu vou lá no centro espírita, vou lá, dou energia, faço a minha parte, faço bem, eu tô
protegido, tá, nada vai me acontecer. Aí vem pra casa, bate o portão, volta a ser tudo que era antes, né? Volta a ser tudo que era antes. Não adianta daí, aí não adianta. Quer trabalhar lá? Ótimo, vai te ajudar, mas tu tem que te trabalhar também, tem que te trabalhar. Tem que procurar uma terapia, sei lá, psicólogo, uma terapia holística para seja qual for a questão que vocês estão precisando trabalhar. Tem que se conhecer, tem que trabalhar o autoconhecimento, trabalhar o autocontrole, né? Quando eu falo autocontrole, é a inteligência emocional, é não sentir raiva por qualquer coisa, é pensar 2, 3 vezes antes de responder a pessoa, antes de agir por impulso, antes de brigar dentro de casa. É aí que tá os desafios. Porque se vocês não cuidam isso e ainda vão trabalhar com a espiritualidade, ajudando as pessoas, meu amigo, a vida de vocês vai virar um inferno. Porque vocês vão ser desafiados e vai ser fácil acessar, entendeu? E aí vai começar a vir pensamentos de eu não sou capaz, né? Não tá funcionando o que eu tô fazendo, né? Aí vem aquela insegurança no médium, né? Aí vem, eles vão explorar o que tá ali disponível, eles vão explorar as brechas, eles vão explorar a tua insegurança, né? Seja lá no terreiro ou seja onde for, seja em casa, tá? Eles vão explorar a tua insegurança, eles vão explorar a relação amorosa dentro de casa que não tá boa, né? As brechas ali do casal. Eles vão explorar o filho, no sentido de causar algum atrito, né? Às vezes a gente não está acessível, eles vão nas pessoas que estão acessíveis que moram com a gente. Então tem que ter atenção com isso também. Por isso que tem que ter atenção ao responder e ao agir com impulsividade numa situação. É sentir a energia, começar a aprender a se sentir, gente. Tá? Quando vocês começarem a treinar o sentir de vocês, vocês vão começar a notar quando tem coisa e quando não tem coisa. Então esse é o meu conselho. Querem trabalhar com a espiritualidade? Se trabalhem ou antes ou junto. Não pode ficar sem se trabalhar. Tá? Por que tem um monte, como eu falei, né? Tem um monte de casa espírita que fecha, muito terreiro que fecha. Por que tem tantos lugares que não dão certo, pessoas que desistem? Porque não é porque a gente está dentro de um centro espírita que não tem obsessor, gente. É claro que tem. Vocês acham que todo mundo que está ali está vibrando em alta frequência? As pessoas chegam ali com as suas consciências acopladas, os seus obsessores, todos ali, né? Quem tem que encaminhar já vai junto e já encaminha. Mas tem aqueles que vão encaminhar e da porta para fora já continua vibrando mal e já dali em diante já gruda mais 2 e leva embora para casa. É frequência, é vibração, tá? Dentro de centro espírita ou outros locais, vai ter fofoca, vai ter vaidade, é onde eles vão explorar, por isso que fecha muito local assim, né? Porque eles exploram ali as pessoas, as fraquezas ali, as brechas que tem. Aí vocês veem ali casa fechando porque teve fofoca, porque ego espiritual, que mais? Sei lá, alguém que ali teve caso com o dono lá do centro espírita, né? Traição. Tem de tudo, né? As pessoas vão ser pegas nas brechas, então tem que trabalhar a si mesmo sempre. Ninguém em nenhum lugar vai fazer isso por vocês. Ninguém vai evoluir por vocês. Alguém por acaso respira por vocês? Alguém por acaso toma banho por vocês? Não, vocês têm que fazer isso sozinhos. É a mesma coisa a evolução espiritual. Ninguém vai evoluir vocês. Eu vou no centro espírita 1 vez por semana, eu vou no terreiro 1 vez por semana. Tá tudo bem. Tô evoluído. Tá, e como é que tá no dia a dia? Como é que tá dentro de casa? Como é que tá lá no trabalho? Tá falando mal do colega no trabalho? Tá fofocando dos outros? Tá desejando mal? Tá sentindo raiva todo dia?
tá acordando com raiva de ter que ir para aquele trabalho, né? Briga dentro de casa e entre outros, tá? A lista é grande. Não adianta. Não adianta, entendeu, gente? Vocês têm que trabalhar a si, a vocês, tá? Compreendida essa parte, mais que compreendido, né? Eu vou começar com as perguntas aqui, então. Vamos lá. Deixa eu ver quem é a pessoa. Deixa eu ver. Não é para desanimar ninguém, pelo amor de Deus, mas vocês têm que saber como que é o processo. Tem que se trabalhar. Vamos lá. Yolanda mandou assim, ó, os mentores podem se afastar da gente? Na verdade, Yolanda, quem se afasta somos nós, tá? O mentor, ele tá sempre na frequência dele ali. Sempre com a gente, sempre disposto a ajudar, sempre mandando intuição quando a gente está aberto a ouvir. Quem se afasta do mentor somos nós. Quando a gente vibra baixo. Quando a gente vibra baixo, a gente não consegue escutar o mentor, porque a gente está vibrando no umbral. Então a gente está em meio a energias densas e a outras consciências que também estão, né, não estão conscientes, estão ali perturbadas, perdidas ou até sofrendo ou com raiva, seja lá qual for a frequência. Então a gente não consegue ouvir o mentor, a gente não consegue seguir a intuição, as coisas parecem que não acontecem, né? É justamente porque a gente não sintonizou na frequência que tem que sintonizar. Eu vou explicar na prática como que você afasta o mentor e como que o mentor se aproxima. Eu expliquei isso num vídeo há um tempo atrás. Imaginem que vocês estão na casa de vocês e de repente, sei lá, a mulher de vocês fala algo que tu não gostou. Ou vem falar algo que tu não gostou, de um assunto que tu não quer conversar, ou sei lá o quê. Aquilo te dá um gatilho para reagir com raiva ou falar algo que vai gerar um conflito. Aí tu fala, aí tu já sente que a vibe baixou, né? Que vai dar M, né? Vai dar, né? Aí daqui a pouquinho, tu tá sentindo que a coisa tá indo para um caminho que tu já conhece. E o que tu faz? O mentor tá ali. Mas o obsessor, ele tá ali também. Ele tá ali também. Aí o que tu faz? Tu continua. O obsessor tá ali. Ah, tu vai deixar assim? Fala pra ele tal coisa. Tu vai deixar assim mesmo? Nananana. E o mentor tá ali. O que tu escolhe fazer? Ah, tu escolhe continuar a discussão? Tu escolhe brigar, sentir raiva e ir pra cima? E bater boca e botar dedo na cara? Tu fez a tua escolha. Nesse momento, o mentor dá 2 passos para trás. E o obsessor consegue acoplar em ti e usar e abusar de ti, tá? Agora, se nessa mesma situação, por mais enfurecido que tu esteja, por mais que tenham 2 obsessores na tua volta buzinando no teu ouvido para te ir lá e brigar e, né? E mesmo assim, tu respira fundo e pensa, não, eu vou fazer o que a Paty falou lá, eu não vou fazer o que tá vindo na minha cabeça. Vai dar merda. Falei, ops, vai dar merda. E aí tu segura. E aí tu toma outra atitude, sei lá. Ah, agora eu não quero conversar, mais tarde a gente conversa. Espera a coisa acalmar, ou não fala nada, sei lá. Nesse momento, os obsessores, na verdade o mentor se aproxima de ti. Nesse momento, o mentor se aproxima de ti pela escolha que tu fez e o mentor se encarrega de tirar os obsessores. É assim que a luz trabalha. É no livre-arbítrio sempre. Por que o mentor vai chegar ali e vai tirar os obsessores se tu escolheu? Se tu tá dando... Tu quis os obsessores, tu escolheu aquela frequência. Tu não escolheu o mentor, tu escolheu o obsessor.
Entende? É assim que funciona no invisível quando ninguém tá olhando, quando a gente não tá enxergando, é assim que é. Acreditem, porque eu já vi fora do corpo, tá? Vi lá na rua quando eu saí do corpo consciente, que eu saí na crosta aqui, que a crosta é a primeira camada astral que fica na quarta dimensão. Tem várias camadas a quarta dimensão, né? Tem a crosta, que é onde a gente enxerga toda a nossa casa, a gente enxerga a rua, os bairros. Às vezes está um pouquinho diferente, né? Porque são formas, pensamentos ali da população, mas é onde a gente enxerga as pessoas encarnadas, vivendo suas vidas, e também os espíritos que estão na crosta. E teve uma vez que eu vi uma situação assim, de um espírito no ouvido de um encarnado discutindo com uma pessoa na rua, e atrás dele tinha um ser iluminado, vestido de branco. Tá? Então, assim, o mentor, ele tá sintonizado contigo, ele tá ali o tempo inteiro. É tu que escolhe quem tu vai ouvir. Sempre, até o fim vai ser isso, gente. Tá? Mentor não é babá de ninguém, e mentor não tem a obrigação de ficar tirando os obsessores que tu atrai para o teu campo. Que tipo de aprendizado a gente vai ter nesse planeta se todo obsessor que a gente atraiu, o mentor vir e tirar? Que tipo de aprendizado e de autoconhecimento e evolução do nosso espírito a gente vai ter se o mentor vir tirar? É óbvio que não, né, gente? A gente tem que tomar-lhe pau, tomar-lhe na cabeça até aprender. E se não aprender, vai vir de novo, até aprender. É assim que funciona, tá, Yolanda? É Yolanda o nome dela, né? Tá? Então, a minha dica é essa. Se observem. Observem os pensamentos de vocês. Vocês começarem a perceber os pensamentos de vocês durante o dia, eu duvido que vocês fazem isso. Duvido. É difícil a gente lembrar de fazer isso, né? Comecem a prestar atenção nos pensamentos que vêm na cabeça de vocês, para vocês verem como vêm loucuras, coisas doidas do nada, coisas ruins do nada. Vocês acham que é o que aquilo ali? Que é vocês criando? É só uma sugestãozinha, assim. Normalmente é uma sugestãozinha, para ver se tu morde a isca. Normalmente é. Claro, tem aquelas vezes que a gente começa a pensar em algo negativo, né? A gente começa a pensar em algo negativo e aí a gente pensa uma, pensa duas. Na terceira pensada, conectou com o umbral. Aí o obsessor te enxerga, gruda, sintoniza e aí ele vai explorar aquele sentimento ali. Mas acontece muito do que chega a não ser nosso. Direto. Bom, a outra pergunta que tem aqui é do... Eu não botei na ordem as respostas, eu anotei algumas coisas aqui. Ah, tá. Eu não botei na ordem, mas vamos lá. Ah, tá, virado. A segunda pergunta é do Léo, e ele perguntou assim, ó. Por que é tão difícil ter dinheiro? Quem é que sabe aí por que é tão difícil ter dinheiro? Não é igual para todo mundo, tá? Mas eu vou dar alguns exemplos aqui do que pode ser. Cada caso é um caso, mas eu vou falar assim, mais ou menos o que pode ser. Normalmente, dificuldade, gente, de prosperar tem a ver com o chakra da base, tá? Tem a ver com o chakra da base, tem a ver com a infância que tu teve, né? Com o que foi construído aí de crenças limitantes dentro de ti, inclusive as programações que a Matrix mesmo, né? Que tu assistiu durante a tua vida, te programou. Que essa Matrix, ela ensina pra nós que ser rico é ruim, que o rico é o vilão e que o pobre é o bonzinho, né? Então tudo isso, por mais que a gente diga que isso eu não... nada a ver, eu sei que não é assim, mas tudo isso, olhando desde criança, isso vai entrando pra dentro do nosso inconsciente e vai formando as nossas crenças e prejudicando a nossa prosperidade também. Mas também pode ter a ver com vidas passadas,
Tem a ver com vidas passadas, tem a ver com frequência também. Por exemplo, a pessoa que não conseguiu perdoar o outro ainda, por exemplo, tem uma mágoa muito forte, talvez não conseguiu perdoar o pai ou não conseguiu perdoar a mãe, assim, mágoas mais fortes, de vínculos mais fortes, que carregam uma mágoa muito grande. Normalmente essas pessoas elas não conseguem prosperar enquanto elas não perdoam. Porque a pessoa que não perdoa, normalmente ela vibra na escassez. Escassez de amor, escassez de perdão, escassez de várias coisas. E dificilmente alguém que vibra nessas frequências consegue prosperar. Porque ela não acredita em si mesma, ela inconscientemente ela acredita que o dinheiro vai trazer coisas ruins, ou o dinheiro é sujo, às vezes tem ligação com vidas passadas, às vezes foi uma religiosa, um padre, uma freira, alguém ligado a isso, né? Que teve que abrir mão disso. Então tem muitas coisas que pode ser, gente. Não tem como te dizer no teu caso o que acontece contigo, tá? Não te conheço, mas podem ser várias coisas, tá? Mais ou menos para vocês entenderem como que é a coisa. Vou dar o meu exemplo aqui, um exemplo meu na prática, tá? Quem me acompanha aí, eu não cheguei a fazer vídeo no YouTube, mas eu acho que eu falei nos stories isso. Pois é, eu não cheguei a fazer vídeo sobre isso, né? Acho que muitos de vocês não sabem, mas eu acessei, foi ano passado, final do ano passado, eu tive a oportunidade de acessar uma memória de vida passada, através de uma projeção mental, que é a projeção astral, mas mental, né? Ao invés da gente sair com o corpo astral, a gente sai em corpo mental, que é onde estão os nossos registros akáshicos, inclusive. Então, quando ocorre projeção mental, o mentor ajuda, né? Dificilmente a gente consegue fazer sozinho, embora tenham casos de pessoas que fazem sozinhas. E nessa noite eu fui levada em projeção mental para assistir algumas cenas algumas cenas. E nessas cenas eu vi era uma época aí mais colonial, talvez século XVII ou século XVIII. As casas assim bem coloniais, né? As roupas das pessoas. Eu vi algumas discussões, pessoas discutindo, vi uma freira ali no meio tentando separar. A freira usava uma roupa azul clara com branca. E daqui a pouquinho começou a aparecer assim na minha frente assim a cena da freira, do rosto da freira, e ali veio a mensagem, que era eu. Que louco, gente, a gente vê o rosto da gente de vida passada. É uma sensação muito louca. Tu te vê assim, ver quem tu foi já, né? E eu vi o rosto e quando eu vi, passou assim na segunda passada, aí veio a mensagem, sim, é tu, né? E era um momento, assim, que talvez eu estivesse... Eu consegui compreender muita coisa. Muitos bloqueios que eu tinha com dinheiro e que eu tive durante minha vida até então, estavam ligadas a essa vida de freira. As crenças que eu tinha, que estavam enraizadas, o medo do dinheiro. Então, eu era uma pessoa bem consumista, assim. O dinheiro não parava comigo. Eu ganhava e já gastava. Então tinha esse gatilho no meu inconsciente de eu tenho que gastar. É pecado. Eu não posso deixar o dinheiro ali. Então eram coisas que vinham que era dela. Olha que louco. E eu fui descobrindo isso. Fui descobrindo isso. E comecei a melhorar isso. Claro que isso veio como uma cura. Eu pude entender muitas outras coisas, mas isso também eu pude entender, que tinha a ver com a minha prosperidade. E desde que eu resolvi isso, eu não fui mais desse jeito. Eu consegui entender, tomar consciência disso. E ao mesmo tempo eu já tratei ela, né? Eu já curei ela e liberei ela para que ela seguisse. Né? Aquele fragmento ali meu foi levado para tratamento. Então, só para vocês entenderem, né, como que isso pode ter a ver, como as vidas passadas da gente tem a ver com os relacionamentos amorosos que não vão para frente, também tem a ver com a mediunidade que tu não consegue, né, desenvolver, e várias outras coisas que surgem também.
Não tá bom o áudio? Pessoal do YouTube aí, me confirmem. Como está? Tá, vamos para a próxima pergunta então. Essa aqui foi, né? Tudo é frequência, gente. Vocês têm que sintonizar o botãozinho na frequência certa, aí o dinheiro vem. E para isso tem que resolver as questões emocionais, tem que resolver deixa eu ver aqui a próxima pergunta. A Stephanie mandou assim, ó. Se tenho um lar harmonioso e protegido, qual a chance de ser atacada espiritualmente? Olha, Stephanie, se tu tem um lar harmonioso e protegido, dificilmente o ataque vai conseguir entrar. Tá? Mas o que seria esse protegido, tá? Como que a gente protege o nosso lar? Como que a gente protege de fato o nosso lar? É colocando água com sal grosso atrás da porta? É fazendo defumação uma vez por semana? Ou fazendo oração antes de dormir todo dia? Isso são ferramentas, tá? Que vão ajudar. Mas a energia da casa, quem define é quem mora ali. Se é uma casa onde tem amor, tem respeito, tem tranquilidade, tem tolerância, tem alegria, tem paz, tem gratidão, que mais? Tem oração, né? Tem o sal, tem água com sal, ainda assim ainda tem água com sal, tem defumação, tem oração, que mais? Tem cristais, aí entra tudo, mas tem tudo isso que eu falei antes. A energia do teu lar, ela vai ser qualificada, ela vai ser uma energia boa. O obsessor vai olhar de longe, quando ele passar na crosta ali, ele vai ver tua casa, ele não vai querer entrar. Só que a gente não vai estar 100% bem o tempo inteiro. Então pode acontecer da gente cair de vez em quando. Enquanto a gente morar nesse planeta, a gente vai passar por isso. Eu passo por isso às vezes. Vocês acham que eu sou ser de luz e que eu estou iluminada e que nenhum obsessor me ataca? Então, continue mantendo o teu lar harmonioso, tá, Stephanie? Harmonioso, com amor, com gratidão, com tudo isso que eu te falei. Que tá tudo bem. Vigia os pensamentos, tudo mais. Por quê? No momento que a energia do lar baixar, teve um desentendimento ali com o marido, com o filho, que deu uma baixada na frequência, aconteceu alguma coisa ali que baixou a energia da casa, pode ser que nesse momento pode dar o azar de um serzinho entrar aí para tentar se aproveitar da situação. Então é nesses momentos que tu tem que estar mais atenta ainda. Ninguém está livre 100%, mas quanto mais a gente cuida da nossa frequência e a frequência do nosso lar, tendo todos esses sentimentos que eu falei agora para vocês, e a nossa frequência também, né, também que é importante, né? Às vezes a pessoa ela é tranquila, vejam bem, às vezes a pessoa ela é tranquila, calma, serena, né? Vocês nunca viram aqueles casos de homens ou mulheres, enfim, que são tranquilos, serenos, e a gente até fala assim, nossa, fulano é tão calmo, né? Nossa, eu queria ter a paciência que o fulano tem. O cara, ele é assim às vistas de todo mundo. Mas vai tirar do sério o fulano, ele vira outra pessoa, né? Por dentro o cara tá vibrando, tá no padrão, o padrão vibratório, ele pode estar demonstrando aquilo ali, mas por dentro ele vibra talvez numa tristeza, talvez ele possa, o padrão vibratório dele possa ser uma culpa.
ele está visível ao obsessor, ele está visível nas dimensões umbralinas, tá? Então, se todo esse contexto que eu te falei aqui tá ok, continua vibrando bem, continua com lar, com harmonia. Enquanto vocês estiverem assim, vocês estão, tá show, tá? Mas tem que estar sempre atento a pensamentos, tá? Paty, por que o espírito ia querer entrar na minha casa? Eu recebo muita pergunta assim, por que nesses dias que eu saí do corpo e eu vi o espírito que estava aqui em casa tentando me acessar? Por que ele estava aí? Ele tinha alguma ligação contigo? Não, os espíritos eles não precisam ter ligações parentais ou de vidas passadas contigo para eles virem até você. É frequência. Às vezes você baixa o padrão vibratório, você baixou a guarda ali, ou a casa baixou a guarda, e às vezes tem um curioso passando que entra. Ali eu acho que eu vou conseguir explorar, eu acho que ali eu vou tentar. E eles entram. Eu cansei de sair do corpo aqui de noite, gente, aqui na casa, e chegar aqui na sala, a porta da frente estava aberta. Os caras abrem a porta da casa e fica aberta. No astral, na crosta, aqui tá tudo fechado. Os caras abrem a porta da frente da casa. E daqui a pouquinho passa um ali, sai, tava aqui dentro, ali nos fundos, entra, passa pela porta, sai, daqui a pouquinho vem um lá do outro quarto e sai. Eles tentam. Às vezes consegue, às vezes não consegue, às vezes eles nem entram porque vê que não vale a pena, porque a casa do vizinho tá mais favorável, eu não vou nem perder meu tempo tentando acessar e sair, né, que tá mais difícil, eu vou ali direto na do lado ali, que tá vibrando na tristeza, tá vibrando no medo, tá vibrando na culpa, é mais fácil. Aí eles nem entram, mas às vezes acontece deles tentar. E eles fazem isso por quê? É porque eles não gostam de ti? É porque eles são teus inimigos? Não necessariamente. Eles entram porque eles precisam de energia vital. É disso que eles precisam, eles se alimentam de energia vital. Espíritos que estão apegados à matéria, que estão no umbral, né, que são mais perto da crosta, estão apegados à matéria, eles não seguem em frente porque eles estão apegados a sentimentos, a pessoas, a emoções terrenas. Só que quando eles desencarnam, quando nós desencarnamos, nós não produzimos mais ectoplasma, porque nós não temos mais o corpo físico para fazer esse serviço. Nós não temos mais o corpo etérico. Então, nós somos a fonte de energia para eles. Sabe como é que um espírito fica quando ele desencarna? Fica pegado à crosta e ele não tem como usar uma energia vital? Eu já vi várias vezes, gente, fora do corpo. Eles ficam fracos. Imaginem alguém que está passando fome assim há 3 dias, tá 5 dias sem comer ou sem tomar água. Tá só assim, ó, né? Chega a estar assim, né? Desanimado, fraco, quase morrendo. Imaginem alguém assim. É assim que eles ficam. Quando eles sugam, eles se sentem vivos de novo. Eles têm toda a força que eles precisam. Se eles têm fome, a fome mata. Se eles têm sede, a sede passa. Qualquer coisa, dependendo da necessidade de cada um, ao que cada um está apegado. Preciso de um cigarro, né? Eu preciso fumar. Não tem cigarro, aqui no umbral não tem cigarro. Como é que faz? Vai encostar em alguém que está fumando. Encostando em alguém que está fumando, ele vai sugar a energia. Então ele vai sentir o cigarro? Não, ele não vai sentir o cigarro. Ele não vai sentir a bebida. Sabe o que ele sente? Ele sente a sensação que aquilo ali traria para ele se ele estivesse encarnado. Ou seja, a dopamina que é sentida ao fumar é o que ele pega para ele, que é o que supre a abstinência dele. Mesma coisa com a droga, mesma coisa com o álcool e enfim, tá? Mas a gente não pode esquecer que tem pessoas... Quando eu falo espírito, assim, parece uma coisa muito distante, assustadora, né?
Eu trabalho muito medo também com vocês nos meus conteúdos, que é para justamente desmistificar um pouco, sabe? Porque assim, espírito, né? Gente, a gente tem que desconstruir isso. O que é um espírito? É uma pessoa. É uma pessoa que nem vocês. É um ser humano. Alguém que foi um ser humano. É um ser humano. A diferença é que ele tá numa outra dimensão, mas é um ser humano. Sabe? Claro que tem uns que não são tão bonitos, né? Mas a gente tem que entender que é tudo... Tem casos e casos. Tem aqueles que estão da forma que estão por causa do surto que ficaram depois da morte. Tem alguns que estão daquele jeito porque não é verdade, ele está fingindo ser com aquele plasma, o que ele quiser para te assustar. Normalmente não é aquilo que ele está mostrando. Então, assim, a gente tem que desconstruir esse medo. Porque todos nós somos espíritos e eles são pessoas. É claro que a gente não ia gostar de ter um estranho dentro da nossa casa, né? Não, isso não melhora muitas coisas. Mas é não levar a coisa pro demônio, né? Pro filme de terror, né? Com aquelas criaturas horríveis que ensinaram para nós. Tem que desconstruir isso. Eu ia falar uma coisa importante, no fim me esqueci aqui. Agora eu me esqueci o que eu ia falar. Começou, né, galera? A galera que me acompanha sabe que às vezes dá uns brancos, a gente sabe quem é que tá tentando dar branco na gente, né? Começa a falar muito de lá, começa a vir os brancos. E eu que lute depois, na hora de dormir, né, gente? Vocês acham que é fácil? Tu acha que é difícil? Não, agora eu vou falar. Você terapeuta espiritual, tu acha que é difícil ser terapeuta espiritual? Experimenta ser terapeuta espiritual e projetor astral ao mesmo tempo, para te ver. Esses dias eu atendi uma menina que estava com 5 obsessores de vida passada no campo. A gente fez o trabalho para retirar. Só que uma delas não gostou, não quis ir embora. E acreditem no que aconteceu. Tive que enfrentar, né? Tive que enfrentar, porque eu saio do corpo, às vezes, quando tem interferência pesada, aí sim que a gente consegue acordar. Aí sim que a lucidez abre. Tinha uma menina na beira da minha cama, só que ela não conseguia me acessar. Graças a Deus, ela não conseguiu me acessar. Mas ela estava assim na porta, assim, tem a cama e tem a porta logo à frente. E ela estava na porta do quarto. E ela estava com o cabelo molhado, assim, na frente do rosto. E ela estava assim para mim, gritando assim, com muita raiva de mim, muito ódio de mim. Porque eu tinha interferido no processo e tinha falado para a menina o que estava ali, né? Entreguei, né, o que tinha ali, que ela estava ali causando o que estava causando, isso, o que acontece quando isso é feito? Há uma mudança no campo energético da pessoa que está sendo atendida. Então, um obsessor de vida passada que estava agindo, influenciando fortemente, já perde o acesso, nem que seja momentâneo, porque se a pessoa não muda, volta tudo, né? Mas ele perde o acesso e ele sabe por que perdeu o acesso. Quando a gente atende alguém na espiritualidade, atenção terapeutas, quando nós atendemos alguém na espiritualidade, essa pessoa que está sendo atendida, ela tem um campo de energia, certo? Quando ela está sendo atendida por nós, a gente se conecta ao campo de energia da pessoa. A nossa carinha aparece lá no campo da pessoa e tudo é energia do outro lado, não tem distância, tudo se conecta instantaneamente. Então quem está no campo vê quem está entrando no campo da pessoa que ela está assediando, ela sabe quem está ali. Então várias vezes já atendi e veio o neguinho aqui me chamar de metida, né, bisbilhoteira, o que tu quer, quem te chamou aqui, né, sai daqui, e ameaça. Então por isso que eu digo, a gente tem que ter uma certa maturidade emocional e espiritual para poder trabalhar com isso.
Eu não botei um vídeo esses dias, essa semana passada, sobre isso, sobre terapeutas, né? Como se proteger? É depois. O ataque vem depois. Ah, mas o mentor não ajuda? O mentor não tira? O mentor vai fazer o trabalho que ele tem que fazer. Ele vai fazer. Só que tu acha que o mentor não vai deixar também as coisas acontecer um pouquinho de propósito para te desafiar e ver como tu vai te sair? Para ver se tu tá preparada mesmo ou não? Ele precisa fazer isso também. Ele precisa deixar para ver como tu vai te virar. Faz parte também do processo. Tá? E às vezes o obsessor que tá ali, ele não quer sair. Tem isso também. Não tem vezes que a pessoa vai fazer uma apometria, por exemplo, ou outro trabalho e tem obsessor de vida passada e numa sessão só não é suficiente para tirar o carinha que tá ali? Mesma coisa. Obsessor de vida passada, ele só vai sair do teu campo se o que liga vocês com ele tiver rompido ou se ele quiser sair dali. O mentor, ou o mentor eu digo a equipe, né, de quem está trabalhando ali, seja o apômetra, seja o meu trabalho ou outros, a equipe que trabalha ali, eles vão ir até esses obsessores, essas pessoas que estão ali, e vão tentar trazer consciência para essa pessoa. Mostrar para eles o que está acontecendo, trazer lucidez, trabalhar o campo energético deles, mostrar o que está acontecendo. Se for necessário, mostrar cenas de vidas passadas, onde eles também fizeram mal para ti, e por isso aconteceu tal coisa, eles vão levar o carinha lá para mostrar, para ver se o cara solta um pouco, né, para ver se o cara perdoa, para ver se o cara entende. E às vezes o cara entende, o cara perdoa e ele vai embora, ele aceita e aí a espiritualidade leva. Mas o cara pode simplesmente dizer, não me interessa, né? Não me interessa, eu sei que eu fiz e ela fez, mas enquanto eu não ver ela no fundo do poço, eu não vou embora. E aí? Como é que faz? Tu acha que o mentor vai pegar e vai algemar o cara e vai deixar o cara eternamente algemado lá? Se tu alimenta o cara o tempo todo com a raiva que tu sente dentro de casa, se tu permite que ele te acesse o tempo todo, não, ele não vai ser tirado à força, não é assim que funciona. Livre-arbítrio também é do lado de lá, continua do lado de lá, tá? Então, a melhor forma da gente se livrar de obsessor de vida passada, eu tive também, a maioria de nós tem, quando encarna, tá? A maioria. É mudando. É mudando. É quando tu para de vibrar e ser como tu era, é quando tu para de ser aquela pessoa que tu foi, que fazia os dois, você e ele se conectar. Por exemplo, tu era uma má pessoa, que tu batia nele, vamos supor, judiou muito daquela... E aí nessa vida tu continua sendo uma má pessoa, judiando das pessoas? Ele não vai te largar. Ele vai alimentar aquilo ali. Agora, se tu muda o teu ser e não judia mais de ninguém, não faz mal mais para as pessoas, começa realmente a mudar... Primeiro que ele não vai nem te enxergar, porque ele vai começar a perder o acesso, porque ele tá nessa frequência aqui e tu já tá aqui em cima, ó. Ele não vai conseguir, ele vai tentar e não vai conseguir te acessar. Ele vai ver, vai estranhar, ué, mas a fulana sempre fez isso e agora não tá fazendo? Por quê? E aí o elo, o vínculo que se tem um com o outro vai começando a se enfraquecer. Tu vai soltar o obsessor de vida passada. Normalmente é assim que é o método mais eficaz, mais natural, que acontece mais, né? E tem vínculos que se vão, permanecem vida após vida, né? Não cura e aí vai, e vão se enrolando e... Tem pessoas com um obsessor de vida passada, 10 vidas já, 30 vidas com o mesmo obsessor. Que não melhora, não evolui, continua sendo a mesma pessoa. Então é mais ou menos por aí.
Então vamos para o finalzinho aqui, tem mais algumas perguntinhas, acho que mais umas 2, e aí eu vou pro chat, se der tempo aqui, tá? Gente, aí eu vou responder aqui o pessoal que tá no YouTube também, tá mandando bastante coisa, tá, gente? Inclusive eu deixei vocês meio que, né, a Bangu. Deixei vocês a Bangu, existe essa gíria aí, que no sul tem Bangu, é deixar vocês soltos lá, né? Por conta, lá no YouTube, coitadinhos. Já chego aí, tá? Calma, coração. Deixa eu fechar aqui. Qual que é a pergunta final? Tá. Eu não vou falar o nome da pessoa aqui, tá? Mas ela perguntou assim, ó, a frequência do meu companheiro interfere muito na minha. Como mudar isso? Minha frequência está tendo picos, pois meu companheiro não está conseguindo manter. Como mudar? Então, meu conselho seria separar, né? Mas como eu não posso ser radical a esse extremo e eu não te conheço, eu não posso falar isso. Mas ninguém muda a frequência de ninguém, tá? O que tu pode fazer é auxiliar ele no que ele precisa, para mostrar o caminho para ele, para entender o que está acontecendo, tentar oferecer ajuda. Agora, se é uma pessoa que não quer ajuda, que não quer saber de papo e quer continuar vibrando baixo e te prejudicando, eu acho que teria que repensar essa relação, né? Porque é complicado, né? Tu estás aí numa frequência e a pessoa tá em outra. Não costuma dar muito certo, assim, por muito tempo, esse tipo de situação. A Letícia mandou aqui, como lidar com as brigas das crianças depois da escola e não pesar na casa, grito, choro, cansa. Ah, pois é, Letícia. Então, quando a gente fala de criança é um pouco mais complicado, né? Porque criança não é tudo que elas não vão compreender quando a gente explica sobre isso, né? Essa parte espiritual, até nem é bom falar dependendo, né? Mas é tentar entender por que elas brigam, né? Primeira coisa, por que elas estão brigando? Qual que é o motivo da briga? O que está acontecendo com o emocional delas? É entender essa parte, tá? Como que está a energia da casa? Elas ficam muito usando telas demais também, isso faz a criança ficar assim, né? Não sei. Tem que ver por que elas estão brigando, tá, Letícia? Não tenho, assim, uma resposta, assim, uma solução para isso. Mas tu é peça fundamental, né? Tu e o esposo são peças fundamentais. Entender o que está acontecendo, resolver, né? Tentar entender, apaziguar e botar limite. Às vezes tem interferência espiritual sim, tá? Não é porque é criança que não tem. Tem interferência espiritual. Inclusive eu estava falando com uma mentorada hoje, então a gente estava conversando sobre a escola, né? E achou engraçado assim que eu falei para ela que os colégios são cheios de zombeteiros. Tem muito zombeteiro dentro de colégio, vocês não têm noção. Tudo explorando lá a meninada. Eles exploram, eles exploram ali as brigas, eles exploram as intriguinhas de criança com outra criança, com adolescente com outro adolescente, eles influenciam os bullying também. Eles estão ali fazendo a festa dentro das escolas. É complicado. O mentor ajuda até onde consegue. Tá? Mas o mentor ele não tem como... Às vezes até coisa de vida passada ali no meio. Tá. Acabou as perguntas aqui? Deixa eu ver. Teve até eu anotei a
pergunta aqui, mas não tô achando de onde que tá essa pergunta. Qual que é o nome da menina? Ah, aqui, ó, é a Nádia, né? A Nádia mandou aqui a última pergunta, já foi pro chat. Como faço para não ser uma esponja das energias das pessoas? Então, Nádia, médium esponja, tem vídeo sobre isso aqui no perfil, tá? Não existe médium esponja, existe, claro, existe o que acontece com a pessoa, existe, mas eu digo que o nome esponja, não existe esse tipo de mediunidade, tá? Não se confortem achando que isso é minha mediunidade, eu absorvo tudo, então eu sou esponja, tá tudo bem, isso é uma mediunidade que eu tenho. Não. Mediunidade de esponja não é uma mediunidade, é um termo que se criou aí na boca do povo, tá? Não existe essa mediunidade. A pessoa que é a esponja é aquele médium que não tem ainda o equilíbrio no campo, vive com o campo aberto, vive com o campo vulnerável e aí pega tudo, sente tudo, absorve tudo. Então, para que tu não seja mais esponja, tu vai ter que começar a equilibrar o teu emocional, tu vai ter que começar a elevar a tua frequência, tu vai ter que começar a colocar limite nas pessoas que convivem ou falam contigo. Por exemplo, chega a amiga, eu vou desabafar. Sabe as pessoas que chegam para desabafar ou para falar mal dos outros? Corta. Tu vai ser sugada, tá? Pessoa carente demais, sugadora também. Então, a gente que permite ser sugado pelo outro encarnado no momento que a gente abre o campo para ouvir as lamentações do outro, para ouvir as fofocas que o outro está fazendo do outro, para ouvir o desabafo do outro. Tudo isso é a gente troca energia com as pessoas o tempo todo. E quando tu tá com o campo vulnerável, tu pega fácil as coisas, tu te atinge, as energias entram, te pegam em ti nos chakras, pegam no teu campo, ficam ali, tu absorve. Então tu tem que começar a fazer isso, primeiro equilibrar o teu emocional, porque quando tu equilibrar o teu emocional, tu vai começar a equilibrar os teus chakras, e os chakras são a estrutura, claro que tem muito mais coisa aí, né, mas só vamos ficar na parte básica da coisa. Os chakras compõem o nosso campo de energia, eles que sustentam basicamente, tá? E para o chakra estar em equilíbrio, o teu emocional tem que estar em equilíbrio. Então, se tu sente raiva e explode, ou tá depressiva, tá triste, ou tá frustrada, tá preocupada, tá estressada, e a lista é grande, como sempre eu digo, tem que olhar para isso, tem que começar a pisar no chão e calma, respira, começar a se observar, começar a ter mais clareza sobre as coisas, acordar de manhã, não ficar pegando o celular quando acorda, viver mais presente, fazer as coisas com presença, que é o que eu ensino aqui todo dia, estar mais presente, né? Se alinhar o teu campo de energia, alinhar os teus chakras, perdoar, amar, aí entra um monte de coisa que é difícil, né, às vezes. Todas essas coisas que fazem com que teus chakras também se equilibrem, claro que tem coisas que são mais profundas, não é tão simples assim, né, equilibrar um chakra por completo, né, a gente tem casos e casos, né? Às vezes tem a ver com a infância e tudo mais, ou adolescência, e tem que ir mais profundo um pouco, mas é dentro do possível tu começar a te olhar, tá? É claro que se tu tá com chakra em desequilíbrio, tá vibrando baixo, tu vai absorver, tu vai sentir o que não é teu, tu vai ouvir. Cuidar os pensamentos, gente, os pensamentos, observem os pensamentos de vocês, é por ali que os obsessores pegam vocês, me pegam também, né, para vocês não dizerem que eu sou, é só ela que não é obsediada, não, eu sou às vezes e eu tô sempre falando para vocês aqui das minhas experiências. Então, é isso, tá, é começar a te trabalhar, botar limite nas pessoas, começar a dizer não para as pessoas. Ela quer desabafar? Não.
fugir de fofoca, fugir de ambiente que te suga. Se não é necessário estar naquele ambiente, não esteja naquele ambiente. Não vá só para agradar o outro, né? Começa a te equilibrar, né? Claro que se for, o ideal seria tu entender o que acontece contigo, que mediunidade que tu tem. Mas como eu não te conheço, eu não tenho como te dizer a mediunidade que tu tem. Mas tentar ver isso em algum local, algum centro espírita, um local onde tenha um médium que consegue ver isso, ou até o meu atendimento, né, se tu puder, olhar qual mediunidade tu tem. Se tu tem mediunidade de cura, às vezes, né, aí então imagina tá com o campo como tá e de cura ainda. Imagina, cheio de ectoplasma aí para ser doado. Então, médium de cura, às vezes a pessoa é médium de incorporação, às vezes a pessoa é uma médium de efeitos físicos. Então tem muitas mediunidades aí que tem que ter um cuidado maior, que tem que ter o entendimento que tem que saber que tem. Tá, gente? Chega, né? Eu tô sem voz já. É 9h05 já. Eu vou dar uma olhadinha no chat, tá, gente? Ver se eu consigo responder mais alguma coisa. Tá meu óculos, não enxergo nada. Luciana. Deixa eu botar na tela aqui, Luciana, lá no YouTube, tá, gente? Quem quiser acompanhar por lá. Luciana perguntou aqui, em relação aos espelhos, tenho no quarto voltado para a porta do quarto do meu filho. Peraí. Tenho no quarto voltado para a porta e do quarto do meu filho voltado para a janela. Fale sobre. Eu botei nos stories ontem sobre isso. Foi ontem, né? Sobre espelho. Então, o meu conselho, Luciana, é que você não tenha espelho dentro do quarto, tá? O que acontece, tá, gente? O espelho, e não é misticismo isso, tá? Isso é real. É real. O espelho, ele reflete a tua energia. Ou seja, quando a gente sai do corpo, vou dar um exemplo de sair do corpo, né? Eu saio do corpo de forma lúcida, tem várias pessoas que saem. Vocês já devem ter visto que espelho... eu tive uma experiência com espelho, tá? Eu digo pra vocês que eu quero ter uma experiência de eu olhar pro espelho e eu entrar pra ver o que acontece, pra ver o que tem do outro lado. Mas eu tive uma experiência com espelho uma vez, mas foi uma experiência boa, porque o espelho ele também pode ser um portal positivo, ele pode ser usado por mentor também para fazer a ponte do teu quarto para outra dimensão. Então, graças a Deus, a que eu me lembro, né, que eu estava consciente, foi quando eu entrei no espelho, era bom, né? Foi uma noite lá no início das minhas projeções astrais, que os dois mentores meus me tiraram do corpo, me colocaram em cima de uma maca, nesses dias me levaram para um hospital para ajudar, me colocaram em cima de uma maca e a gente entrou dentro do espelho. Na época eu não tinha conhecimento que espelho era portal, então eu dormia, eu morava em apartamento, eu dormia, o meu guarda-roupa era do lado da cama e o guarda-roupa era daqueles de abrir e fechar e tinha aquele espelhão virado para a cama. E eu não sabia, estava recém começando a sair do corpo. E nessa noite eles me tiraram do corpo, me colocaram em cima de uma maca e me arrastaram em cima daquela maca e entraram dentro do espelho do roupeiro, do guarda-roupa. Espelho é portal, tá? Então, quando a gente sai do corpo, se vocês olharem para o espelho, vocês pode ser que vocês vejam o reflexo de vocês, talvez até com uma aparência diferente. E pode ser que se tiver algum portal aberto, vocês vejam lá do outro lado algo. Às vezes não tão bom. Então, o espelho, ele é usado para abrir portal. Como isso acontece ou por que eles usam, eu não sei a explicação técnica disso, por que o espelho, mas ele reflete energia. O que acontece? Quando a gente passa em frente a um espelho e a tua vibração não tá boa,
vamos supor, tá vibrando no umbral, tá vibrando na tristeza, vibrando na culpa, sei lá o quê, tá vibrando baixo, passou na frente do espelho. Se o espírito que tiver do outro lado, ele te vê, porque tu tá na mesma vibração que ele te enxerga. E ele sabe, então, que do outro lado daquela janelinha ali tem encarnado. E tá acessível, tá favorável. Eu vou fazer a ponte. É assim que funciona. Então, dentro do quarto não tenham. Por quê? Porque vocês vão dormir e o espelho ele vai mostrar vocês dormindo. E quando a gente dorme, a gente fica mais vulnerável. Tá? Muitas pessoas não saem nem de dentro da aura quando dorme, porque a maioria das pessoas tá densa. Tá densa, quando eu falo, não é que a pessoa é ruim, tá? Às vezes eu tô densa também e não saio. É quando a gente tem muita preocupação, muita ansiedade, às vezes tá com a mente muito cheia, às vezes tá com o campo, muita forma pensamento dentro do campo, às vezes até forma pensamento densa, né, dependendo da pessoa. Às vezes a gente dorme com alguém e aquela pessoa nos prende, porque a aura dela tá densa e isso não permite nem que tu descole, tu não consegue descolar e tu fica flutuando dentro da aura a noite inteira. E aí, quando tu dorme, tu acessa o teu inconsciente. Tu mergulha no teu inconsciente. E aí é muito mais fácil te acessar. E aí, se tu tá vibrando baixo, e o obsessor lá do outro lado tá te enxergando na janelinha, tá vendo que tem gente encarnada dormindo ali, tá inconsciente, tá acessível, vamos fazer a ponte. É por isso que não se tem espelho dentro do quarto refletindo vocês dormirem. Ah, mas o espelho é virado para a parede. Tá, mas certeza que não pega, não? A não ser que o espelho esteja dentro do roupeiro, virado para dentro e com um pano preto na frente, um pano por cima, pode ser que não reflita. Mas eu não posso dar certeza porque eu não saí do corpo para ver uma situação assim, tá? Mas pode ser que não tenha problema. Quer dizer que tem espelho em casa é sinal de portal negativo? Não, tá? Não. Por quê? Deixa eu tirar aqui a pergunta dela. Porque se a energia da casa tá boa e as pessoas que moram ali estão vibrando bem, quem tá do outro lado não vai enxergar ninguém ali. Tu não tá na mesma frequência, eles nem vão enxergar tu caminhando dentro da tua casa, entende? O que vai definir a abertura de portais negativos em espelhos é a frequência do lar e das pessoas que ali estão. Como a gente não tem como saber como que é, por exemplo, a energia do cônjuge da gente, a gente não sabe todo dia como tá, ou não sabe simplesmente. Às vezes a gente dorme com a pessoa, a gente tá vibrando bem, mas a pessoa foi dormir pesada, a pessoa foi dormir... Tá acessível. E aí ele é visto, entendeu? E aí você se prejudica junto. Então tem que ter um cuidado. O que eu indico é não ter. Tenha no banheiro, tenha numa sala, no cantinho da sala, um espacinho lá pra te olhar às vezes quando vai se arrumar, né? Mas não tenha dentro do quarto, tá? Vamos ver. Paty, acho que tive uma viagem astral uns dias atrás e ajudei uma mulher que não lembrava como ela desencarnou. Isso é possível? Eu consegui que ela lembrasse e ela morreu afogada. Ah, ela não lembrava como tinha desencarnado e tu lembrou ela. Legal, tava intuído pelo mentor, provavelmente. A gente quando vai trabalhar assim, a gente recebe tudo, né? A gente nem sabe como sabe, né? A gente lê tudo, né? Legal.
Acontece também, tá? Tem muito espírito perdido que nem sabe como foi parar ali, o que aconteceu. E às vezes a gente é levado para dar clareza, para dar a consciência para a pessoa. Aí a gente doa a energia, né, que é necessária para a pessoa se reconstituir, tomar clareza da situação e poder ser encaminhado. A tua pergunta principal seria por que ela não lembrava que, como te dizer, acontece, dependendo do tipo de morte, tá? Às vezes é uma morte traumática que a pessoa ela bloqueia, ela não toma consciência. Tem muitos que nem sabem que morreram. E tem aqueles que morrem e nem sabem como que morreram, dependendo do trauma, né? Fernandes, podemos ser trabalhadores do astral sem saber conscientemente? Sim, a maioria de nós é trabalhador do astral quando dorme e não sabe. Inclusive aqueles que nem acreditam na espiritualidade, tá? A gente pode ser tirado do corpo, e a gente é tirado do corpo de forma inconsciente muitas vezes, dormindo mesmo, com os olhinhos fechados. E a gente é levado pelo mentor até o local. Lá eles vão usar o teu ectoplasma para reconstituir, para dar consciência, para ajudar, seja lá o que for, o desencarnado. E depois eles vão te energizar para te não ficar mal quando acordar, claro. Vão te levar de volta e vão te botar bonitinho lá no teu corpo. Vão te encaixar bonitinho lá como tu tava. A gente faz isso o tempo todo, todos nós ajudamos. Todos nós ajudamos. Inclusive, às vezes a gente é mais útil inconsciente do que consciente. Porque quem sai consciente sabe que às vezes é bem difícil, né? A gente se manter lá muito tempo, porque lá tem que ter um controle das emoções muito forte. Porque qualquer alteraçãozinha ali, a alteração que ocorre de uma aceleração do coração, por exemplo, uma ansiedade, uma euforia, uma alegria, isso tudo é transmitido pelo cordão de prata para o corpo físico que está na cama, que sente o efeito e começa a acelerar o coração lá na cama. E aí o corpo físico entra num estado de perigo, né? Coração acelerado, perigo, cadê a consciência que comanda esse corpo que não está aqui? Aí o cordão de prata puxa a pessoa de volta, né? A alma para o corpo, para tomar conta da situação. Já tive a infelicidade de conversar com... Já. Na verdade, 2 vezes. Uma vez. Mas a segunda que eu tive, tem relato lá aqui no canal, acho que é um dos primeiros relatos, que eles vieram me propor um acordo. Ele não era bem um mago, né? Ele era um assistente, subgerente do Mago Negro. Veio ele e veio os capangas. Não, olha, eu vou te dizer uma coisa. Já me ofereceram dinheiro, já me ofereceram um monte de coisa, assim. É complicado. Você tem que estar muito esperta. Já chegaram na beira da minha cama já e tentaram eu fazer acordo. Eles pegam eu acordei meio assim, né, consciente, mas meio oscilando assim. E eles, tu aceita assim, né, meio que me induzindo a dizer o sim, né, e segurando a minha mão como se fosse num aperto de mão. E graças a Deus, né, o mentor sempre ali e eu conectada, né. Não, eu não vou aceitar nada, eu nem sei quem tu é, não aceito não, do que tu tá falando? Aí ele vaza, né, vaza. É complicado, gente, bem complicado. Não desejo pra ninguém esse tipo de encontro com o Mago Negro. Não desejo pra ninguém. Tem alguns que têm uma aparência bem complicada, assim. Quem é projetor sabe que a coisa não é fácil, né? Quem sai do corpo de forma lúcida sabe como que é a coisa, né? É tão real como aqui. Mais real do que aqui no corpo físico. Paty, nossos obsessores de vidas passadas, eu vou encerrar 9h30, tá? Até 9h30 eu tô aqui. Aí eu consigo responder mais um pouquinho. Paty, nossos obsessores de vidas passadas nos veem com a fisionomia de hoje ou da vida anterior? Da vida anterior.
Quando eles olham para ti, eles te veem como a pessoa que tu foi naquela vida que eles conhecem, porque eles estão ligados àquela vida, a conexão que eles têm contigo é isso. E como é tudo é energia, é como eles projetam aquilo, né? É algo muito natural, assim. Às vezes ao acordar, Vinícius, às vezes ao acordar enxergo coisas no meu quarto como gatos, objetos ou pessoas. Então, quando tu acorda no teu quarto, vendo o teu quarto, mas tu não tá acordado no corpo físico, tu estás acordado dentro do corpo astral. Tu abriu aqui, né, o teu terceiro olho, tu acordou no corpo astral e tá enxergando a crosta, que é a primeira camada astral que fica dentro da quarta dimensão que eu expliquei lá no início, que é onde a gente vê a nossa casa, que é onde a gente vê o bairro. É a dimensão que quem tem paralisia do sono acorda e vê, que vê o quarto, é aquela camada ali. Quando essas coisas que tu tá vendo, o gato, se não for nenhum gato desencarnado teu, é uma forma pensamento ou é um gato de alguém, tá? Mas pode ser algum gato desencarnado teu, se tu tiver algum gato desencarnado, não sei. Objetos, formas, pensamentos, pode ser, tá? Se for simplesmente assim, do nada, assim, no meio do quarto, é objetos. Pode ser objetos que tem na casa, que tinha na casa antigamente e ainda tá plasmado ali, pela vontade, né? Ficou plasmado, registrado ali. Pode ser forma, pensamento só das pessoas da casa ou tuas formas, pensamentos. E pessoas são espíritos, tá? Se tu tá vendo pessoas ali, é espírito. Grazi, eu estava em projeção e me movia rápido, mas depois fui para um sonho lúcido. O que aconteceu? Isso acontece muito, é muito normal, tá, Grazi? Essa oscilação de lucidez é normal. Às vezes a gente está super lúcido numa projeção astral e de repente a inconsciência começa a vir, começa a oscilar e aí a gente fica mais ou menos lúcido, dentro de um sonho lúcido, aí daqui a pouquinho já fica inconsciente por completo, às vezes volta para o corpo. É normal essa oscilação, tá? Se caso nesse momento de oscilação, não sei se tu chegou a sentir a inconsciência chegando ou se foi algo muito rápido, se tu sentir a lucidez se esvairando, por exemplo, tá lúcida e começa a sentir um soninho, começa a ficar tudo meio confuso, tu pode fazer comandos, tá? Comandos de lucidez. Começa a pulsar luz aqui no teu frontal, te concentra, tem que ter concentração nessa hora, foca nisso, tá? Esquece o externo. Pulsa a luz no frontal e fala lucidez, lucidez ou clareza, clareza agora. E fala e comanda até que tu recomponha a tua lucidez, tá? Mas não se preocupa que essa oscilação é normal. Acontece mesmo. Tarciane perguntou no Insta aqui, como posso limpar o ambiente antes da mudança, a energia? Tu diz, vai se mudar de casa? Então, tem que dar uma investigada na casa, ver quem é que morou ali, se alguém morreu ali, se alguém que morava ali, enfim, tem que dar uma investigada no histórico da casa também, tá? Porque só limpar, assim, fazer defumação, limpeza energética,
É claro que vai ajudar, vai limpar ali as energias densas, vai tirar os miasmas, vai fazer aquela limpeza, né? Mas se tiver algum espírito, por exemplo, apegado à casa, não é tão simples assim, tá? Então tem que investigar se tem. Vamos supor que tem. Aí tem que trabalhar, tem que fazer uma apometria na casa, trabalhando aquele espírito em específico, né, para trazer clareza, para tentar retirar e encaminhar, ou algum outro tipo de terapia que possa fazer encaminhamento, tá? Mas primeiro tenta te informar como que foi o histórico, se era uma casa que tinha muita briga, se a família que morava ali foi feliz, se tinha alcoolismo, se tinha alguém que morreu ali. Pesquisa essa parte aí que é importante, aí tu já vai conseguir ter uma base assim. Zeise, nós que trabalhamos com entidades da Umbanda, o que fazemos para desdobramento? Assim, Zeise, para desdobrar, o que acontece? Todo mundo sai do corpo quando dorme. Pode não sair todo dia, mas todo mundo sai. Só que a maioria de nós sai, na maioria das noites, inconsciente. Se tu quer desdobrar com consciência, tu tem que trabalhar a tua lucidez. Tem que começar a fazer técnica para sair do corpo de forma lúcida. Tem que ter disciplina, tem que ter persistência, porque às vezes demora para acontecer. A maioria das pessoas que não saem do corpo de forma lúcida, que querem ter a experiência, elas acabam desistindo no meio do processo, porque é um processo que demora às vezes para acontecer. Tá? Aí tu pode estudar ali os meus conteúdos do Instagram, os meus conteúdos do YouTube, tem lives e vídeos sobre lucidez, tem uma pastinha, né, no YouTube ali, tem uma pastinha que é só sobre lucidez, todos os vídeos que eu fiz sobre lucidez tá ali. Tudo que tu precisa olhar no teu dia a dia para poder ser mais lúcida e mais lúcida no astral, tudo que vai fazer o teu campo ficar mais sutil para a soltura energética acontecer com facilidade e a lucidez abrir mais facilmente. Tem o meu manual da lucidez, que eu vendo por 60, acho que é 64 que tá, R$64, que é tudo que envolve a lucidez. Ali tem práticas energéticas, técnicas para sair do corpo, técnica para abrir lucidez lá fora, dicas extras ali como jejum, como saturação mental. É um manual bem completo para quem quer sair do corpo de forma lúcida, é uma forma de vocês ajudarem o canal aqui também. Então é o manual da lucidez astral. Junto disso, Zeisa, é Zeisa? Ai, senhor. Zeise. Junto disso tem que trabalhar o teu emocional também, tá? Porque o emocional deixa o campo denso e se tu sair do corpo, para sair do corpo não pode ter campo muito denso. E se sair com campo denso, pode ser que tu não veja coisas muito boas. Então tem que trabalhar o emocional, trabalhar a tua frequência, enfim, toda essa parte também, tá? Segundo peraí, deixa eu ler aqui. Ai, senhor, no chat é meio difícil pra mim. Sinara, eu já fui convidada por 2 mães de santo em centros diferentes, mãe de santo em centros diferentes da Umbanda para fazer parte decorrente. Segundo elas, eu sou médium ostensiva, porém eu mesma tenho dúvidas disso em mim. O que é um médium ostensivo, gente? O médium ostensivo é aquele que não consegue, que não tem controle sobre a mediunidade mesmo, né? Que ele vê mesmo, ele ouve mesmo, as coisas acontecem. Que nem aquela médium, a Mayra, é Mayra Rocha, né? Acho que ela é espírita. A Mayra Rocha, ela é uma médium ostensiva, ela vê. E ela quando a coisa tem que acontecer, acontece, ela não tem como ter controle, é a missão, ela aceitou aquilo ali. Então, meio estranho, assim, se tu não sente, tu não vê isso em ti, como assim que tu é ostensiva e tu não vê isso em ti? Tu não vê espírito? Tu não sente, tu não ouve, tu não... como que é a tua mediunidade? Tem que ver qual que é a ligação aí, para elas terem falado que é ostensiva, tá? Para mim poder entender melhor isso aí.
Não que elas não estejam falando algo correto, né? Eu não sei qual que é o teu caso, de repente elas viram que tu precisa, enfim, e te convidaram, né? Mas é importante saber, assim, o que tu tá sentindo, que, como assim, ostensiva em qual ponto, em que ponto? O obsessor pode empatar áreas da nossa vida, exemplo, serviço financeiro, por conta de raiva excessiva que sentimos durante o dia. Meu esposo sente muita raiva, será que há algum obsessor com ele? Se ele sente raiva com frequência, sim, com certeza tem obsessor. Com certeza. Qualquer sentimento que a gente alimenta com frequência ou, né, seguidamente, a gente fica visível por seres da mesma frequência e eles vão alimentar. Eles vão alimentar e explorar aquilo ali. E pode sim, pode bloquear a vida amorosa, pode prejudicar o financeiro, porque eles vão prejudicar a pessoa. Né? E vão prejudicar a pessoa nos pontos que eles estão vendo que são as brechas da pessoa. Logo, aquilo acaba refletindo numa vida trancada, né? Nos relacionamentos que não dão certo. Tem diversos casos, tá, gente? Como faz para não baixar a vibração? Ó, 9h30, gente. Vou ler a última aqui. Como faz para não baixar a vibração mediante aos acontecimentos que estão iminentes no mundo? Pergunto porque sou nova nesse assunto e queria aprender. Não assista. Não assista. Ai, que frieza, Paty, porque a gente tem que estar a par do sofrimento, está acontecendo com o mundo, isso reflete também na nossa vida. É claro que pode refletir, né, na gente, a gente tem que ter compreensão, a gente tem que ter empatia, né? Tu pode emanar luz para esse povo que tá lá. Só que assistir não vai resolver nada. Tu só vai fazer o que o sistema quer, que é baixar a tua vibração e te deixar com medo. É mais uma forma de te manter distraída e com medo, vibrando baixo, tá? Tu pode fazer as tuas orações, ajudar como tu pode, mas não ficar assistindo isso. Isso te afeta, tá? Ai, entra aqui e sai ali. Não entra aqui e sai ali, não. Tu que pensa. Não é assim que funciona. É que nem as músicas, né? Que eu coloquei o videozinho ali, músicas, umbral e nananã, né? Essas músicas não me afetam. Tu pensa que não te afeta. Aquilo tudo ali vai entrando para dentro do teu inconsciente, ali, traição e isso e aquilo, além de moldar a tua forma de ver a vida e a forma como tu te comporta aqui, a forma como tu pensa, aquilo também afeta o teu corpo físico, as tuas células e baixa a vibração do teu campo. É o que aquilo ali te causa, é a emoção que aquilo ali te causa. Às vezes é imperceptível. É imperceptível. Às vezes a pessoa está na mesma frequência que a música, ela não vai nem sentir. Tem pessoas que estão vibrando como a música. É lógico que elas não vão perceber a diferença, elas não vão sentir porque elas estão acostumadas a viver naquela frequência da apatia, na frequência do medo, na frequência da tristeza, na frequência, sei lá, da culpa. Elas já estão vibrando naquela frequência há muito tempo. Então, como que uma música jet ski vai afetar? Não vai afetar porque já está afetado o que tem que afetar. Ela já está naquela frequência há muito tempo, ela nem sente. Cada um está no seu processo e está tudo bem. Ninguém é obrigado a não escutar mais, parar de ouvir as músicas que gosta. Só que o conhecimento está aí, né, gente? O conhecimento está aí para todo mundo. Só que cada um está no seu tempo, cada um está no seu processo. E é isso aí. Gente, eu vou encerrar 1h30 de live, já estou assim sem voz. Não consegui responder todo mundo, não tem como, né, gente? Aí, me despeço, então. Obrigada pela presença de todo mundo aí. Sejam bem-vindos, quem chegou aí está vendo a live pela primeira vez.
se inscrevam no canal, tem um link no meu perfil ali com o canal do YouTube, com o Tic-Teco, com os meus materiais de estudos, tem material gratuito ali sobre chakras, tem material gratuito sobre uma técnica que eu criei para ter lucidez fora do corpo, que funciona, que é uma maravilha, principalmente para quem sai do corpo já, né, quem tem facilidade. Tem materiais para quem quer ajudar o canal, ali tem o manual da lucidez, olha os cabelos. Agora o cabelo tá crescendo, aí tá daquele jeito, né? Parece o Chitãozinho e Chororó aqui. Mas tem que deixar crescer, né? Tem que deixar pra ficar bonito. Tem manual da lucidez, tem o manual do medo também, pra quem tem medo de espírito, tá saindo do corpo e tá apavorado, tem medo, né? Quer saber como se proteger. Manual do medo. Tem manual da paralisia do sono, para aquele pessoal que está começando a ter paralisia, está começando a despertar alguma coisa ali, o básico tá ali, paralisia do sono, tá, gente? Então é isso. Boa noite para todo mundo, boas projeções para vocês, tapem seus espelhos se não forem possível tirar do quarto. E eu vejo vocês em breve aí nas redes, tá bom? Boa noite a todos. Até mais. Fui.